Muito boa pergunta, professor. Eu vou só fazer uma observaçãozinha. O meu nome, ele é um pouquinho diferente, na verdade, né? Então, ele escreve com B no final, e no português correto, a pronúncia seria Jacó, né? Como o senhor está falando. Mas acabou que na família se pronunciou Jacob, né? Aí ficou Jacob Duarte, né? Então todo mundo chama Jacob. Jacob, exatamente. Muito bem. E é engraçado que as gerações mais novas, né, tem a influência de uma série de filmes de adolescentes. Aí quem é mais novo chama a pronúncia diferente, né? Chama em inglês, né? Como Jackson e Jackson. Aí quem é mais novo chama Jacob, né? Aí a minha esposa brinca, isso está muito importante, o pessoal lá te chamando de nome americano aí, né? Mas nem é Jacob, nem Jacó, é Jacob, né? Jacob Duarte. Isso, quando o senhor fala do pneumo aí, né, é interessante, né? Porque na verdade pneumo vem dar essa alusão a ar, né? Mas pneumo vem de alma, né? Vem de lá do livro de Gênesis, lá quando dá a referência em relação ao sopro de vida, né? Que Deus soprou nas narinas, né? O sopro de vida. Faça-se o homem, aí soprou nas narinas. Exatamente, né? Soprou nas narinas, então ali vem o conceito de a palavra pneumos, né? Então a essência dessa ideia, né, de que a respiração está relacionada com a vida, né? Ela tem aí as primeiras referências aí na própria Bíblia, né? E é uma percepção, vamos dizer assim, natural, né? Se você pegar qualquer indivíduo, por mais simples que seja, ou não relacionado à área de saúde, se você perguntar se determinado animal está vivo ou não está vivo, provavelmente aquela pessoa vai olhar se aquele animal está respirando ou não está respirando, né? Exatamente. Então, até mesmo antes de pensar em ver se a circulação, né, no conceito de saber se o coração está batendo ou não, ele vai observar a respiração. E realmente a principal função do nosso pulmão é realmente essa, né? É a respiração, que aí vai ser uma função essencial, né, primordial, que não pode ser substituída por nenhum outro órgão, né? Então, essencialmente, é essa função de possibilitar aí a absorção do gás oxigênio, né? Então, esse oxigênio ser levado a todos os órgãos, a todas as células do nosso corpo, né? E também exalar, né, o produto do metabolismo, o produto gasoso do metabolismo, que é o gás carbônico, né? Então, essencialmente, a função primordial realmente é a respiração, né? Seria a base do funcionamento do pulmão. Muito bem. Então, Dr. Jacob Duarte é médico pneumologista. E você pode tirar suas dúvidas ligando 3512-2000 ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp. A parte respiratória, Dr. Jacob, é tão importante que, como você está dizendo, né, sem respirar não há vida. Está vivo, qualquer ser, se ele está respirando. E nessa época de Covid, e sempre existiu na história da medicina, pessoas que têm dificuldade respiratória por diversas doenças, acidentes, etc. E é tão importante a parte respiratória que é necessário substituir, já que o ar não pode chegar até os pulmões, substituir por algum cano, algum tubo, né? Entubar uma pessoa que não consegue respirar, não é isso? Isso, esse conceito de intubação, né? Ele foi tornado aí de domínio da população em geral por conta da pandemia. E é interessante que o surgimento da ideia da intubação, ela também vem de uma época de pandemia, né? Na Europa, né? Não foi a pandemia relacionada à influenza, né? A gripe espanhola, mas depois disso, se não me falha a memória, na época da paralisia, tá certo?
Então, o que acontecia, o que percebeu era que aqueles indivíduos, eles tinham ainda os outros sistemas funcionando, né? A função do pulmão, ela ficava realmente deficitária, e começou a se imaginar uma maneira de substituir, na verdade não substituir, mas auxiliar, né? Auxiliar. Isso. Então, um anestesista europeu, né, imaginou a possibilidade de justamente fazer como se estivesse ali jogando o ar, né, levando o ar para os pulmões. Então, ele já tinha feito isso com animais, né? Então, ele teve a ideia de fazer inicialmente um acesso por traqueostomia, né? Então, ele tinha realizado em animais, então realizou o acesso e levava o ar através de foles, né? Como se fosse ali um fole para jogar ar em fogo, né? Então, jogar foles manualmente, né? Isso aí é um fato histórico, porque por várias pessoas ter adoecido, né? E ele ter desenvolvido aquilo, e por ser uma coisa manual, então ele convidou os estudantes de medicina da faculdade para ficarem fazendo esse trabalho 24 horas nos pacientes que estavam doentes, né, sobre o uso daquela situação, aquele instrumento que ele havia desenvolvido, mas que não era mecânico, né? Era uma coisa manual. E aí também os primórdios da própria a terapia intensiva, né? Então, antes disso não havia da UTI, não existia UTI. Então, a partir dali se desenvolve o que a gente chamou hoje de ventilação mecânica, né? Que seria uma maneira de você justamente auxiliar o funcionamento dos pulmões, sendo que aí agora, através de aparelhos mecânicos, né? Que realizam esse mecanismo de você auxiliar o pulmão, levando o ar até o pulmão, né? E com relação ao tubo, né, quando a gente fala tubo, é mais ou menos essa ideia. O que vai acontecer é que realmente um tubo plástico, né, ele é introduzido pela boca, ele é levado até a traqueia, como um instrumento, na verdade, para ser acoplado num ventilador mecânico, né, e permitir esse auxílio à respiração por um período, né, porque a ideia é que se naquele momento o pulmão está muito debilitado, né, e incapaz de levar a oferta de oxigênio suficiente para o paciente se manter vivo, então o tubo é colocado e um ventilador mecânico para, por exemplo, permitir que o tempo dos outros tratamentos, né, permitam que haja recuperação do pulmão e o paciente retorne à sua função normal, né? Então, por exemplo, se estamos falando de uma pneumonia, né? Se a pneumonia for muito grave a ponto de repercutir nessa capacidade do paciente absorver o oxigênio, de respirar em si, essa intubação iria permitir que durante o tempo do efeito do antibiótico, né, haja aquela melhora da infecção, a melhora da inflamação, e então o pulmão adquirir uma condição de voltar ao retorno das suas funções, aí seria então o paciente retirado desse tipo de suporte, né, de ventilação mecânica. Muito bem. A história da medicina, né? E isso não tem muito tempo, não. Assim, essa questão do manual que você falou, 24 horas, eu lembro que houve um problema de uma das turmas lá da FAMED, lá no hospital aqui do Cariri, porque não tinha o respirador mecânico na emergência, só tinha na UTI. E os alunos ficavam com aquele ambu a noite toda, amanhecendo o dia, e lá se revezando, e eles protestaram, diziam que não poderia ficar com um paciente a noite toda, estavam lá para aprender, né, muito medicina, e não um só, e ficar fazendo esse trabalho. E foi uma questão bem problemática nessa época. E isso não faz muito tempo, não, faz uns 15 anos, 10 anos, 15 anos, né? No hospital de grande porte, que eu não vou citar o nome, de grande porte, não tinha, né? E os alunos tinham que ficar. Os médicos tinham que ficar, os enfermeiros tinham que ficar, e os alunos que chegavam lá tinham que ficar também, no ambu. Que aí ainda gera outras repercussões, né? Além da questão do próprio trabalho em si, né? Hoje a gente sabe que
a maneira de ofertar esse oxigênio, né, ele deve ser uma maneira controlada, né, tem uns parâmetros, né. Então, você, ao jogar o ar, né, também você não pode jogar de forma, vamos dizer assim, aleatória, sem Sim. controlar a pressão, o volume, Isso. porque senão acaba gerando a própria excesso, né, de pressão e excesso de volume pode gerar a inflamação, o aumento da inflamação, né. Então, além do problema para o profissional de saúde, também tem um problema para o próprio paciente. Por isso tem que fazer a gasometria, né? Aqueles negócios, exames todos para saber como é que vai ser oxigenado o paciente, o tipo de oxigenação, a quantidade, tudo. Pois é, pneumonia, Dr. Jacob Duarte. Qual a definição? O que seria? É uma inflamação? É uma infecção? É a mesma coisa? Uma inflamação por infecção? O que é uma pneumonia aguda? Isso. Se a gente fosse fazer assim, talvez um termo comparativo com outras infecções, né? É mais comum a gente usar a terminação it, né? Para se referir à inflamação ou infecção, né? Então, seria a pneumonia, não deixa de ser uma pneumonite, né? É uma Sim. inflamação, né? Sendo que a inflamação, o termo pneumonite, ele é mais amplo, né? A gente vai ter inflamações relacionadas a outras causas que não seja a infecção. E aí, na nossa língua, no caso, as inflamações que são associadas à infecção, aí são chamadas de pneumonias, né? E aí, lembrando que a gente tem, quando a gente pensa em respiração, a gente realmente foca muito no pulmão, que vamos dizer assim, que é o órgão chave, né? Mas antes do ar chegar no pulmão, ele passa por todo um trajeto, né? Passando aí pelas narinas ou pela boca, né? Pela garganta, né? Que a gente chama da faringe, a laringe mais embaixo, até chegar então aí nas estruturas dentro do tórax, né? Que a gente chama que é o peito, né? Essa caixa torácica, né? Onde aí entra a traqueia, né? E essa traqueia vai se dividindo, vai formando os brônquios, e esses brônquios vão se dividindo mais ainda, até formar pequenas unidades que são microscópicas, né? São chamadas de alvéolos. E as pneumonias vão ser justamente as infecções que vão atingir essas partes mais profundas, né? da via aérea, justamente nos alvéolos, né? Então o que acontece é que uma bactéria... Quando a gente fala de pneumonia, assim, a gente acaba se referindo mais às pneumonias mais comuns, que são as pneumonias bacterianas, né? As pneumonias causadas por bactéria. Mas existem as pneumonias causadas por outros tipos de micro-organismos, né? E aí a gente pode trazer a lembrança recente a questão da pneumonia causada por vírus, né? Que é o exemplo, por exemplo, da própria Covid-19, né? Então, quando a gente fala de Covid-19, na essência, ela é quando ela atinge os pulmões, ela é uma pneumonia, só que é uma pneumonia causada por um vírus, tá? Então, essencialmente, o que a gente vai ter lá na região mais profunda do pulmão é essa infecção, né? Que pode ser causada por bactéria, né? Mais comumente, pode ser causada por vírus, pode ser causada mais raramente, mas muito mais raro mesmo, ainda por fungos, né? Então ali, como a infecção, eu gosto de às vezes comparar o paciente quando o paciente leva um corte na pele, né? Se ele levar um corte na pele, se o corte estiver limpinho, não tiver infecção, ele vai ter aquele aspecto seco, né? Às vezes pode formar ali uma crosta, uma casca, mas se ele começar a infectar, ele começa a supurar, né? Formar ali pus e aquela secreção. E da mesma forma a pneumonia, principalmente a pneumonia bacteriana, né? Ali essa bactéria vai gerar essa inflamação e a própria resposta do organismo do indivíduo, do paciente, né? Vai gerar essa produção de muco e de pus, né? Que seria aquela expectoração que começa a ficar mais amarelada, né? Mais esverdeada. E aí já começa a surgir os sintomas, né? Os sintomas relacionados a essa infecção, a essa pneumonia, né? Muito bem, então a pneumonia não é só bacteriana, né?
Ela pode ser por vírus, pode ser por fungo, pode ser por várias causas, inclusive sem nenhum agente microbiano. Tem esse tipo também, né, de pneumonia? Exatamente, porque a gente acaba, às vezes, chamando de pneumonia ou pneumonite, né? Se a gente pegar, por exemplo, tem algumas doenças, vamos dizer assim, inflamatórias, mais autoimunes, né? Que podem gerar, vamos dizer, pneumonites, né? Pneumonites, inflamação pelo próprio sistema imunológico, né? Existem algumas exposições mais raras, né? Alguns indivíduos que podem se expor até alguns elementos comuns do dia a dia e pode gerar uma hipersensibilidade, né? E gerar o que a gente chama de pneumonia de hipersensibilidade, pneumonite de hipersensibilidade ou pneumonia de hipersensibilidade, né? Então, realmente, existem diferentes agentes que são capazes de causar, né? Mas se a gente for falar em termos, vamos dizer assim, do que é predominante, né, do que é mais comum, aí disparado realmente vão ser as pneumonias por bactérias, né? As pneumonias por bactérias, elas vão ser a quase totalidade das pneumonias. Muito bem, então, assunto pneumonia, daqui a pouco o Dr. Jacob Duarte vai falar sobre asma, sobre bronquite crônica, vai falar sobre tudo relacionado ao sistema respiratório, né? Vai falar até da minha área também, do refluxo, né? Que também mexe com os brônquios e mistura tudo, é uma confusão. Por isso que a gente adoece tanto, né? Porque as coisas estão interligadas. O corpo humano, ele tem conexões e uma coisa leva a outra, né? Sai de um lugar, vai para outro. Você já pensou que sua marca, produto ou serviço pode chegar a seu potencial cliente ou paciente de forma estratégica e criativa? Então conheça agora mesmo os planos de mídia para anunciar a sua empresa na FM Padre Cícero. Agende uma visita com nosso agenciador e conheça melhor a nossa missão e diferenciais. Seja um apoiador cultural da FM Padre Cícero, uma emissora educativa, católica e a que mais cresce na região do Cariri. Contato WhatsApp 3512-2000 ou 98103-3398. 98103-3398. Você liga na semana para conversar sobre possibilidade de apoio cultural à FM Padre Cícero. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta entrevistando mais ainda o Dr. Jacob Oliveira Duarte, médico pneumologista, professor da FAMED UFCA, que veio nos brindar com seus conhecimentos sobre doenças do aparelho respiratório. Dicas de saúde, vamos ficar aqui com você, na sua companhia, ouvinte, até 9 horas, né? 9 horas tem a missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus, é transmitida pela FM Padre Cícero, mas nós vamos ficar até pelo menos 5 para as 9, entrevistando esse médico pneumologista, como ele explicou, né? Problemas respiratórios, estudo dos pulmões, dos brônquios, dos bronquíolos, dos alvéolos, enfim, médico de sistema respiratório, Dr. Jacob Oliveira Duarte. Dr. Jacob. E já chegando perguntas para Dr. Jacob. Um diz assim: bom dia para você também, José da Silva. Me chamo José da Silva, tenho asma e não fumo. De quanto em quanto tempo eu devo ir ao pneumologista, mesmo estando controlado? Obrigado pela resposta, Dr. Jacob. Bom dia, José da Silva. José traz aí uma outra doença que é bastante comum, né? Que é a asma. E aí a asma ela já vem mais relacionada àquele grupo de doenças causadas pelos mecanismos de alergia, né? E aí, quando essa alergia se manifesta no pulmão, isso pode representar a ocorrência de asma, né? Que a asma, o paciente pode referir as queixas, as crises, né? De falta de ar, às vezes um chiado no peito, às vezes uma tosse seca, quando se expõe a algumas situações, uma mudança de clima, uma poeira, uma fumaça, né? Então, são os sintomas mais comuns.
Em relação à asma, né, existem diferentes. Eu gosto sempre de. Às vezes o paciente, quando recebe um diagnóstico assim, de asma, às vezes a pessoa fica assustada, né? Porque é natural que, às vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente já imagine mentalmente já sempre aquela imagem da doença mais grave, né? Então, às vezes, o paciente diz, não, mas eu não tenho asma, não, eu não vivo na emergência, eu só tenho um pouco de cansaço, um pouquinho de chiado, né? Então, assim, existe pacientes que têm a doença mais leve, né? Existe pacientes que têm a doença mais moderada, e existe pacientes que têm a doença mais grave, né? Nos pacientes que têm doença mais grave, essas visitas podem ser mais frequentes, até mesmo às vezes de 3 em 3 meses, né? A necessidade de ajustes mais próximos das medicações, tá? Nos pacientes que têm doença mais leve, moderada, controlada, isso pode ser espaçado, né? Às vezes a cada 6 a 12 meses, né? Seria uma recomendação de período seguro para você ter uma avaliação se o paciente está com seus sintomas controlados. Então é isso, Zé. Eu recomendaria esse intervalo de tempo, né? Entre 6 a 12 meses para uma avaliação rotineira. Muito bem. O doutor Jacob vai já falar mais um pouquinho sobre essa doença tão frequente também, né? A asma brônquica, suas causas, seus tratamentos. Outra pergunta... não, a outra não é uma pergunta não, é um alô, tá pedindo um alô. A Mara pede um alô para Dona Adelina da Vila Planalto, no Horto. Ela não perde o programa, está sempre ligada na FM Padre Cícero. Um alô para a senhora, Dona Adelina, viu? Muito obrigado pela audiência e todos vocês da Vila Planalto do Horto. Teve outra pessoa na semana que pediu um alô, uma senhora também lá da Vila Mirage. Mas rapaz, tô esquecido. Eu não sei como vai ser quando eu começar a esquecer o nome dos remédios. Eu não consigo mais gravar. Antes eu sabia os times de futebol da Holanda, da Polônia, da Alemanha, da Copa de 74, da Copa de 78, decorado, ó. De tanto assistir, acompanhar, né, o Brasil jogando contra aqueles times, eu decorava. E os remédios, então, tanto o princípio ativo quanto os nomes comerciais. Hoje eu só seguro 2 nomes comercial e olhe lá. E número, então, aí é que o negócio tá feio. Para número... E aí Péricles Filho disse, não tem nada a ver com a idade. Eu digo, meu Deus, então o que é isso? O senhor está jovem ainda, o senhor está jovem, professor. Pois é, aí é uma querida amiga lá do Caririaçu, Vila Mirage, né? Aliás, o pessoal da Vila Mirage sempre ligado aqui na FM Padre Cícero, no programa Dicas de Saúde. Mas já que falou-se em asma, eu vou perguntar ao Dr. Jacob, médico pneumologista, qual a diferença de asma para bronquite. A gente até tem pessoas que chegam para a gente e dizem, eu tenho bronquite, e quando a gente vai examinar, eu como clínico, eu percebo que é asma mesmo, né? Sibila muito, tem dispneia intensa, mas parece que a pessoa gosta de falar a palavra bronquite, não asma. Mas existe também a bronquite, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela pode ser uma bronquite ou um enfisema. Enfim, qual a diferença de bronquite, enfisema e asma brônquica? Muito pertinente a pergunta, professor, porque realmente até uma coisa que eu sempre tenho um pouco de cuidado é chamar as coisas pelo seu nome correto, né? É como às vezes, talvez no passado era mais frequente, né? Mas hoje assim, realmente é um cuidado que eu tenho, porque no passado era comum que os profissionais de saúde, às vezes, até por uma postura que era mais, vamos dizer assim, mais paternalista, às vezes trocava o nome das doenças para, vamos dizer assim, às vezes minimizar assim, a reação que o paciente pudesse ter, né? Então era muito comum, por exemplo, no passado, o paciente recebeu o diagnóstico de tuberculose, né? Mas na hora de informar para o paciente, às vezes o paciente recebia, não, que eu tô com uma pneumonia, né?
E aí quando você vai conversar com o paciente, mas você tratou essa pneumonia por quanto tempo? Não, eu usei remédio na época, às vezes se usava até por 12 meses, né? Aí você diz, não, eu fiz um tratamento por 12 meses, né? Tuberculose. Exatamente. Aí você pergunta, mas foi pneumonia? Foi pneumonia. Aí você, realmente, pelo tratamento, você conclui que foi tuberculose, né? Mas porque havia uma certa tendência, assim, de você, às vezes, evitar o termo tuberculose, né? Pela questão do estigma da doença, né? Isso. Então, às vezes, é como se você fizesse um eufemismo, né? Você usasse um termo mais leve, né? Mas, assim, essa questão da nomenclatura da asma, realmente, no mundo todo, porque as doenças, às vezes, durante o tempo, elas vão mudando o nome, né? Às vezes, um consenso. É verdade. E mexe, chama de um jeito, depois chama de outro. Então, assim, quando se fala de asma brônquica, bronquite asmática, asma, é a mesma doença, né? Hoje, a literatura internacional, né, o mundo todo chama só asma, tá? O termo bronquite é um termo mais amplo, né? E bronquite quer dizer inflamação dos brônquios. E aí essa inflamação dos brônquios pode ocorrer em diferentes situações. Pode ocorrer, por exemplo, numa própria infecção, né? Existem determinados vírus que podem acometer os brônquios e os bronquíolos, né? E causar aí bronquite ou bronquiolite, que os bronquíolos são os brônquios menores, né? Como o senhor falou, o paciente que foi fumante ou que é fumante, ele pode gerar uma inflamação crônica dos brônquios, né? E aí essa bronquite crônica aí é relacionada ao próprio ato de fumar, né? Ao próprio tabagismo, né? Então seria uma inflamação crônica dos brônquios relacionados ao ato de fumar, né? E na asma, a gente também tem uma bronquite, tem uma inflamação, né, nos brônquios, sendo que aí gerado por um mecanismo imune, né, alérgico, né, na grande maioria das vezes, e também é uma forma de bronquite, mas seria uma bronquite relacionada a uma doença específica chamada asma. Então, resumindo, a bronquite seria um termo mais amplo, você pode ter diferentes tipos de bronquite, né? E a asma é um desses exemplos. Então, a asma é uma bronquite, só que a gente usa o termo asma para identificar bem a doença, né? Chamar o boi pelo nome. Quando você falou de pneumonia, você falou que tem várias causas, né? Causas microbianas são as mais comuns, bactérias, vírus, fungos. Falou que também pode ser química, pode ser de doenças autoimunes, enfim, várias causas. Em relação à asma, a gente lembra logo de uma espécie de alergia, né? A pessoa tem alergia ao frio, tem alergia à poeira, à lã, a mofo. Mas tem também essa doença do refluxo, que é da minha área, né? E que antigamente se relutava se ela era causa mesmo, mas hoje os pneumologistas aceitam que às vezes a causa daquela asma, vamos dizer assim, daquele sibilo, daquela falta de fôlego do paciente, aquele piado, é a doença do refluxo, quando o ácido sobe e pega esse lugar que não deveria ir, mas às vezes vai os brônquios, né? Então, quais as causas da asma? São essas duas mesmo? Tem mais causas de asma além de alergias e doença do refluxo? Sim, tem sim. Na verdade, assim, realmente quando a gente fala de asma, a gente fala uma doença que primeiro tem um caráter genético, né? Um caráter genético familiar, então é muito comum e é uma coisa que a gente sempre conversa, questiona e pergunta, investiga no paciente se ele já tem um histórico familiar, né? Então é muito comum que o paciente às vezes tenha um parente de primeiro grau, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um filho, né? Que tem um sintoma parecido, já tenha recebido na infância um diagnóstico de bronquite ou de asma mesmo, né? Nesse contexto. Então existe uma tendência familiar, tá certo? O mecanismo, assim, a forma dessa tendência genética se manifestar, né? Realmente ela é mais relacionada a um mecanismo alérgico, né? Existem, vamos dizer assim, células específicas que ao participarem desse processo, eles geram essa inflamação. E esse é aquele tipo de asma que geralmente começa quando criança, né? Já desde a infância tem um histórico de apresentar sintomas, que a evolução normal da doença, né? Uma parte
dessas pessoas que têm sintomas na infância, elas podem crescer e a própria doença, ela, vamos dizer assim, ela reduzir de intensidade, né? Então, uma parte desses pacientes ela vai ter essa evolução independente do tratamento. É interessante que às vezes o paciente relaciona com o tratamento, e o tratamento com certeza é muito importante, mas às vezes pela própria característica da doença, algumas pessoas quando crescem elas têm uma redução dos sintomas, né? Quem tem com certeza já ouviu falar de pessoas assim, né? E outros não, outros tem quando em criança e permanece quando adulto, né? E outros até podem surgir já na idade adulta. Então existe também um outro mecanismo chamado asma não alérgica, né? Então são outras células envolvidas que já esse perfil de paciente que surge já mais na idade adulta, certo? Existe a chamada asma ocupacional, né? É uma asma de interesse aí, clínico, né? No cuidado do paciente, mas também da saúde do trabalhador, né? Porque existe aquelas pessoas que só apresentam sintomas quando estão na atividade profissional, né? Vamos dizer assim, é um paciente que tem uma exposição específica a um ambiente do trabalho, né? Por exemplo, um gás de cheiro forte, um vapor de cheiro forte, ou um ambiente onde haja em suspensão, né, no ar, alguma poeira, né, ou às vezes alguns pelinhos, né, quem trabalha com tecido, ou às vezes materiais que tenham cheiros fortes, né, produtos de limpeza. Então existe essa classificação chamada asma ocupacional, tá? Algumas outras condições, elas podem estarem associadas ao agravamento dos sintomas da asma, né? Então se relata que os pacientes que têm obesidade, né? Eles podem ter um comportamento dos sintomas da asma com um pouco mais de dificuldade de controle, né? Até a gente vê alguns pacientes que há essa correlação. E quando você falou do refluxo, realmente é bem conhecido, né? O refluxo ele pode ser aí um fator desencadeante, né? A questão da microaspiração, né? do refluxo, ele ser um fator a gerar sintomas de uma possível descompensação, né? Da asma nesse sentido. Então, realmente os fatores podem ser diversos, né? É engraçado, tem algumas pessoas até que, em relação aos fatores desencadeantes, né? Cada pessoa tem um perfil, né? Então, a gente tem também entender que nem sempre o que é geral vai estar presente em todos os pacientes, né? Tem pacientes, por exemplo, que tem sintomas quando bebem bebidas geladas, né? Líquidos gelados, né? Já outros não vai ter problema, né? Já não relatam, não sentem esse tipo de situação. Tem outros que quando riem, né? Quando dão gargalhadas, né? Uma coisa bem peculiar, né? O paciente pode chegar e dizer: doutor, toda vez que eu tô bem, tudo aí eu tô num ambiente legal, vou dar uma gargalhada, vou rir, aí depois eu começo a chiar e ter piada, né? Existe pessoas que relacionadas ao exercício, né? Então, assim, é até importante às vezes diferenciar entre outras causas, né, de falta de ar relacionada ao exercício, às vezes causas cardíacas e tudo, mas algumas pessoas têm asma relacionada aos esforços, então assim, ao exercício físico. Então o paciente está bem e tudo, quando vai fazer uma caminhada, quando vai fazer uma corrida, aí ele tem o sintoma de chiado, né, do sibilo chamado, né, a tosse seca e a falta de ar. Então tem peculiaridades individuais, né? Entendo, Agora, já a bronquite, essa da parte crônica, vamos dizer assim, né? Causada pelo cigarro, pelo fumo, mas tem outras causas também, né? Mas a principal causa é o fumo, que, aliás, o fumo também pode ser um gatilho de uma crise de asma, não é isso, doutor Jacob? Sim. Então, a bronquite, quando a gente fala bronquite crônica do tabagista, né? O que acontece no cigarro tem uma situação bem simples da gente imaginar, né, o que é o cigarro
na inalação do nosso organismo, né? Você imagina, eu gosto de dizer para o paciente, olha, pegue um cigarro, né? Acenda o cigarro e bote uma caixa de papelão em cima dele, deixe ele ali queimar e depois vire a caixa e veja como é que vai estar ali, né? Exato. Então, agora você imagine, isso aí é um cigarro, agora você imagine 20 cigarros, né? Às vezes a pessoa começou o hábito de fumar, as gerações anteriores geralmente começavam ali por volta entre os 15 e os 18 anos, né? Exato. E aí você imagina, aí o paciente já tem 50 anos, aí você tem 30 anos, né? Todo dia queimando 20 cigarros, né? E inalando aquela fumaça. Então, além das substâncias químicas, né, decorrentes da queima, né, da combustão, da elevada do alcatrão, as substâncias cancerígenas, existe aquele ar quente, né, sendo inalado, né, por vários e vários dias e anos, né. Então, aquilo ali gera uma inflamação. Então, essa inflamação que é a bronquite crônica. Então, geralmente é aquele paciente que tem tosse crônica, e aí até é comum o paciente que é fumante, às vezes atribuir, assim, por ser tão comum, ele dizer, não, é normal, né? Aí eu gosto de às vezes dizer para o paciente, não é normal, é comum, né? Porque normal é a pessoa não ter tosse, né? O normal é a pessoa não ter tosse, mas é comum, né? Então, às vezes, porque é interessante, porque às vezes a pessoa, por achar, vamos dizer assim, normal, entre aspas, às vezes não se acha doente, né? E não procura, portanto, ajuda ou parar de fumar. Então, essa bronquite crônica, que às vezes pode ser só um pigarro, ou às vezes começa a ter aquela produção de muco, né? Aquela tosse que passa a ser mais cheia, né? Então, essa é a bronquite crônica. E como o senhor falou, o tabagismo, né? Ele vai causar essa bronquite crônica, mas ele também pode causar uma alteração diferente, né, que é na própria estrutura do pulmão, né, para ser bem claro, a forma, né, dos alvéolos, né, que é aquela parte microscópica do pulmão, ela fica danificada, ela vai formando áreas como se fosse, assim, áreas mais menos densas, quase como pequenos buracos, tá certo? Que se chama enfisema. Né? O enfisema justamente é a destruição de parte da parede dos alvéolos, né? E formando enfisema. Então o paciente, esse conjunto de bronquite e enfisema, ela hoje é chamada de doença pulmonar, né, obstrutiva crônica, né? Obstrutiva por quê? Porque essas alterações nos brônquios e nos alvéolos, elas podem gerar uma dificuldade da passagem do fluxo de ar, né? Que é a obstrução. E é interessante que a gente está falando aqui de DPOC e asma, e na asma a gente também tem essa mesma alteração, né? Que é os brônquios, por estarem inflamados e às vezes eles se contraem, né? Eles também geram uma obstrução. Então, por isso que às vezes a gente tem os sintomas são semelhantes, assim, em algumas partes, né? Ambos os pacientes podem ter tosse, sendo que a tosse da asma geralmente é uma tosse mais seca. Ambos podem ter chiado no peito, né? Sendo que no paciente que tem asma é mais desencadeado para aquelas situações que a gente também comentando, né, sobre as exposições, e a falta de ar, né, que é comum em ambas as situações. Mas aí você vai ter algumas coisas que vão ajudar a diferenciar, né? No paciente asmático ele geralmente tem aquele histórico familiar de alergia, um histórico pessoal de alergia, né? Muitas vezes é um não fumante, né? O início da doença quando é mais jovem sugere mais asma. Mas às vezes até tem isso, o paciente é asmático e foi fumante. Então às vezes pode ter as duas coisas juntas, né? E o paciente é só asmático, aquele gás, aquela fumaça quente, ela pode justamente causar a descompensação e a geração dos sintomas no asmático. É o tabagismo que em algumas regiões diminuíram, em outras nem tanto. Essa praga agora do cigarro eletrônico, daqui a pouco você vai falar que é um grande problema de saúde pública que já está chegando, já chegou. E o fumo é a principal causa do câncer de pulmão. Câncer de pulmão, que era o câncer até pouco tempo que mais matava no mundo todo, entre os cânceres, né? Entre as doenças de cânceres. E ainda é em algumas regiões do mundo, né? E a principal causa, é muito raro uma pessoa ter câncer de pulmão e dizer que nunca fumou, não é isso, doutor Jacob?
Na verdade, a gente ainda continua sendo interessante, né? Porque o que acontece é que as coisas vão surgindo ao longo... Elas têm um tempo, né? Então, assim, quando o tabagismo surgiu, hoje pra gente é uma coisa automática, né? Não, quem fuma é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, né? E aí você puxou a ideia do cigarro eletrônico, aí se a gente pensar lá nos inícios do século, né? O tabagismo ele foi se tornando uma coisa aceitável, né? E na verdade era uma coisa socialmente bonita, né? Era um hábito, né? Filmes de Hollywood. Isso, exatamente. Então naquela época não se sabia ainda a correlação com essas várias doenças e com o câncer de pulmão, né? Que é uma das doenças que pode estar relacionada. E aí o acompanhamento das pessoas que fumavam foi mostrando que essas pessoas têm um risco muito aumentado de ter tumores de pulmão, né? Ter neoplasia de pulmão. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, professor, que ajuda às vezes os pacientes a entender em relação assim, o que é risco, né? Eu faço a seguinte comparação. Se você pega dois motoristas, né? Um motorista ele tem o mau hábito de ingerir bebida alcoólica e dirigir, né? E o outro ele nunca bebe antes de dirigir, né? Quem tem mais risco de bater o carro realmente quem ingere bebida alcoólica, né? Mas pode acontecer da pessoa que não ingere bebida alcoólica também bater o carro, na verdade? E da mesma forma pode acontecer também de o motorista dirigir a vida toda cometendo a infração ao crime aí de dirigir bêbado e não bater o carro, né? A gente vê isso daí, né? Então, da mesma forma, em relação ao tabagismo. O tabagismo é um fator de risco, aumenta em 6 vezes o risco de desenvolver, que é 6 vezes, são 600%, né? A mais de risco, né? Então, na verdade, acho que seria, exatamente, 600%. Então, um risco muito, muito, muito maior, né? Agora, infelizmente, existe também as situações onde o paciente nunca foi fumante e também desenvolve tumores de pulmão, né? E existe aquelas pessoas que realmente, que às vezes os fumantes eles se apegam nesses grupinhos aqui, que é aqueles que fumaram a vida toda, né? E não tiveram doença, né? Mas eu conheço um fulano de tal que fumou, tem 95 anos, né? Fumou a vida toda e tá aí, não teve nada. Realmente vão ter essas pessoas que vão ser felizardas, né? Agora, a gente não tem como saber, né? Quem é que vai ter essa sorte e quem é que não vai. Então, quando a gente faz as recomendações, assim, diminuir o risco, né? É a redução de risco. Então, por isso que a orientação de parar de fumar é uma redução do risco de desenvolver essas doenças relacionadas ao tabagismo. É verdade. É o Dr. Jacob Duarte, médico pneumologista. Você pode participar, viu? 3512-2000, telefone que você faz, pergunta ao nosso convidado. Também é o WhatsApp, mesmo número. Você faz pergunta por áudio ou por escrito mesmo. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações relevantes, importantes, fundamentais da saúde dos pulmões, da parte respiratória do Dr. Jacob Duarte, pneumologista. Dicas de saúde para você viver melhor na FM Padre Cícero, quase todos os domingos, né, de 7 às 9, 9 horas a missa, transmitida pela Rádio Padre Cícero. E tem mais promoção chegando para você que é amigo da rádio. Faça sua doação financeira nesse mês de julho, que acaba hoje, mas pode continuar fazendo no começo de agosto, e participe do sorteio de um dia de lazer na Arena Clube Bela Vista, com direito a almoço para até 4 pessoas no Domingo dos Pais. Uma deliciosa cesta de café da manhã da padaria e confeitaria Pão Nobre para você presentear o seu papai.
E um kit com 2 confortáveis travesseiros do Shopping dos Colchões. O sorteio acontecerá no dia 3 de agosto, 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824, você liga, 3512-5824. Apoio cultural dessa promoção é da Arena Clube Bela Vista, esporte e lazer em um só lugar. Contato 98884-3943, 98884-3943. Também apoio cultural da Padaria e Confeitaria Pão Nobre, WhatsApp 9937-2058, 9937-2058. O Instagram é @Padaria e Confeitaria Pão Nobre. E apoio cultural do Shopping dos Colchões, seu corpo merece esse conforto. Contato 3511-0947, 3511-0947. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Hoje, assunto pneumologia, doenças dos pulmões, doenças das vias respiratórias, doença do tórax, né, onde ficam os pulmões, vias respiratórias. Nosso convidado, Dr. Jacob Oliveira Duarte. Dr. Jacob é médico pneumologista, professor da FAMED, UFCA, foi professor até pouco tempo da Estácio FMJ, foi professor dos meus filhos, viu? No tempo da pandemia você dava aula online, né? E depois presencial, né? Aquela época foi uma época complicada para quem estava, né, nas aulas, mas graças a Deus a gente superou, né? Graças a Deus, doença desgraçada. A gente fica com medo de aparecer outra ou essa mesmo, né? Voltar com... a semana atrasada foi a primeira semana que não tinha um caso notificado na Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte. A Prefeitura de Juazeiro faz essa notificação e divulga desde o início da pandemia, há 3 semanas atrás. Semana passada, 1 caso. E ontem eu dei uma olhadinha, 7 casos. E fora o pessoal que não vai mais testar de jeito nenhum, né? Quer dizer, virou uma endemia, vamos dizer assim, né? Com certeza, né? Virou um vírus endêmico, né? Faz parte agora da nossa flora viral, se para fazer um neologismo aqui. Não é? Pegando esse gancho dessa Covid-19, Dr. Jacob, você que é pneumologista e realmente esteve à frente desses atendimentos, orientando, fazendo consultoria, trabalhando, ajudando no Hospital Regional do Cariri, né? Eu vi seu nome várias vezes lá no Hospital Regional do Cariri. Fale sobre essa síndrome pós-Covid. É real mesmo? Muita gente ficou sequelado com a Covid. E até onde? É só na parte respiratória, parte de coagulação, enfim. Como ficou em relação a esse pós-Covid? Algumas pessoas que se queixam que ficou doente. O Covid é uma coisa que vai marcar aí a nossa geração, né? E é uma doença que tem múltiplas faces, né? Acometimento aí nos casos mais graves e até nos mais leves, não só da parte respiratória, né? Mas também de outros órgãos, né? A gente sabe do acometimento neurológico, né? Lá no começo a gente via alguns pacientes chegando com AVC, e aí quando fazia o diagnóstico de Covid, né? Então, às vezes AVC hemorrágico, né? Casos de acometimento de sistema nervoso central, mesmo com lesões de nervos ópticos. Então, a gente tem um acometimento olfatório, né? Então, a questão da perda do olfato, né? Do paciente com Covid. E aí a gente sabe que também teve um acometimento, uma alteração da coagulação. Uma doença que às vezes pode acometer também o músculo cardíaco, o funcionamento cardíaco e até a própria musculatura mesmo, a musculatura dos membros, né? Pode haver uma sensação de fadiga, uma sensação de fadiga mais prolongada, né?
Então, a própria doença em si aguda, ela tem esse acometimento sistêmico e ela pode ter essa evolução de recuperação mais lenta, né, mais arrastada. A gente sabe que alguns pacientes levavam meses, né, para melhorar, aí, por exemplo, da perda do olfato, essa questão da fadiga, né, e também da sensação de falta de ar, uma melhora mais lenta, principalmente naqueles casos mais graves, né, onde há um tempo de recuperação do próprio tecido do pulmão, né. Então, assim, o conhecimento da doença, ela foi construído todo agora, né, em relação, já que era uma doença nova, e se percebeu do início que era uma doença que poderia ter uma evolução mais longa do que uma gripe para os vírus já existentes, né, uma gripe comum para os vírus já existentes, e esse caráter, né, residual de um tempo de recuperação. Agora, fazendo um pouco contraponto, né, vamos dizer assim, nem levando para o 8 nem para o 80, né, a Covid ela pode ter sintomas mais prolongados, chamada síndrome pós-Covid, mas também às vezes tem um certo excesso em atribuir tudo ao Covid, né? Então, o que acontece é que o Covid ela foi uma doença que acometeu muitas pessoas, né, em um período temporal limitado, né? Então, às vezes, independente do Covid, iriam surgir algumas outras situações no indivíduo, né? E aí, às vezes há essa correlação automática, né, entre o que o indivíduo está sentindo e o Covid. Que foi, por exemplo, às vezes o paciente teve um Covid há 2 anos antes do surgimento do sintoma, né? E às vezes foi até um Covid leve, assim, no sentido que não levou à internação, não levou à necessidade de oxigênio. E aí há uma certa correlação direta que o paciente às vezes faz entre uma falta de ar que ele está surgindo depois de 2 anos, que aí depois você vai investigar e encontra uma outra causa, né? Uma outra doença que surgiu realmente depois. E o paciente acaba fazendo essa correlação direta com o Covid pelo grande trauma social, né, que foi a pandemia do Covid-19, né? Então, e nos pacientes que tiveram Covid grave, né, o Covid chamado crítico, aquele que foi entubado, que foi para UTI, passou muitos dias em leito de UTI, usando medicações para manter em coma, imóveis. A recuperação realmente é uma recuperação lenta, né? No sentido de que ele, depois da alta da UTI, os pacientes saíam com muitas limitações de movimento, né? Fraqueza muscular, não só decorrente do vírus, pelo vírus, mas também pela própria terapia, né, que envolvia muito tempo de UTI, né? Então esses pacientes eles necessitaram de reabilitação motora, né, com os colegas fisioterapeutas, reabilitação respiratória, né, novamente com os fisioterapeutas aí que atuaram muito nessa pandemia, né, com esses pacientes. Então, e o próprio tecido pulmonar, né, pode ter sido uma pneumonia grave, né, e que associada àquela pneumonia gerou uma inflamação, que é uma outra doença, né, que a gente chama de síndrome de desconforto respiratório agudo, né, chamado SARA, né, o síndrome da angústia respiratória aguda, então, ou do adulto. Então, o que a gente tem inicialmente chamado do adulto. Então, o que a gente tem também é uma inflamação muito grave. Então, às vezes, o paciente, aquele tecido pulmonar leva um tempo, né, para si. E a grande maioria dos pacientes, a gente havia uma melhora entre 3 a 6 meses, daqueles críticos, né. Mas, graças a Deus, assim, fibrose pulmonar, doença crônica mesmo, permanente, a gente praticamente não tem relato de doença pulmonar crônica fibrosante, que é uma doença específica chamada fibrose pulmonar, né, decorrente do Covid. Há algumas sequelas funcionais, né, algumas sequelas de imagem, quando se faz imagem, mas a fibrose mesmo em si
Não. Menos mal, né? Tem toda essa coisa arrastada, mas pelo menos não o quadro mais grave. O problema era no começo mesmo, né? Não tinha vacina e a mortalidade foi relativamente alta. Eu perdi uma prima que deu uma coagulopatia, né? Já tinha uma certa idade, já tinha doença prévia, né? Quando pegou a Covid, infelizmente, foi ao óbito. Chegando perguntas para o Dr. Jacob Duarte. Primeira é um alô, Maria de Lourdes, um alô para você e todos do Novo Juazeiro. Jovelina começou a fumar com 8 anos, parou 37 anos. Não sei se parou com a idade de 37 anos ou parou já há 37 anos, não, né? Deve ter sido a idade de 37 anos, né? Aí ela quer saber, Dr. Jacob, se tem chance de desenvolver alguma doença pulmonar por esse período de fumo, de 8 aos 37 anos. Certo. A gente costuma fazer um cálculo, né? Que é chamada carga tabágica, né? Que é uma estimativa da quantidade de cigarro que o indivíduo fumou durante a vida, né? Porque se sabe que quanto mais, pior, né? Então, realmente, você tem uma quantidade menor de cigarro na vida, o risco acaba sendo menor do que aquele que fumava muito, né? E durante muitos anos. Então, essa carga tabágica leva em consideração a quantidade de anos. Se ela fumou de 8 até os 37, ela fumou por 29 anos, não é isso? Isso. E aí... Mais de 30 anos, né? Foi dos 8 anos de idade aos 37, né? Isso. Quase 30 anos, né? Então, se ela tiver fumado, por exemplo, uma carteira de cigarro por dia, né? Só para dar um exemplo aqui, não sei se foi isso, a carga tabágica seria 29 maços ano, né? O paciente que tem uma carga tabágica de mais do que 10 maços ano, né? Ele pode ter deixado sequelas, por exemplo, o próprio DPOC, né? Então, a carga tabágica significativa seria mais ou menos esse cálculo. Com relação ao risco, por exemplo, de neoplasia, de tumor, né, de pulmão, né, depois que há que o paciente parou de fumar por um período maior do que de cerca de 10 a 15 anos, né, o risco dele desenvolver, ele volta a ser próximo à população geral, né? Então, realmente, o fato de parar, né, e ter parado há um período de mais do que 15 anos, por exemplo, né, o risco de tumor ele diminuiu, né? Voltou a ser o próximo da população geral. Então, daí a importância de parar. Parar, ainda bem que parou, né? Ainda bem que parou. E se cuidar, né? E se sentir alguma coisa, procurar logo o pneumologista. Dr. Jacob, eu sou do tempo que o médico tinha que ser tudo. Eu me formei em 86, voltei para o Juazeiro em 89, eu sou daqui. Tinha a doutora Francinete, está conosco. Temos pneumologista. Isso, doutora... Exatamente. Francineide, exatamente, doutora Francineide. Quando eu cheguei aqui na região, eu cheguei em 2014, né? Tinha a doutora Francineide. Em Barbalha, durante muito tempo, atuou na área de pneumologia o doutor Saraiva, né? Acho que era ele atuava tinha atuação em pneumologia, né? Então tinha um pessoal de uma geração aí, mais ou menos, acho que anterior ao do senhor, talvez. Exato. Aí eu tinha que fazer o pulmão, porque a doutora Francineide, a demanda era grande demais. Sim. Aí chegou a doutora Robertina, graças a Deus. E depois, hoje a gente está até bem servido, né? Tem ela, tem você, tem essas que a gente citou, tem a doutora Aline Furtado, tem a doutora Lorena.
Tem Lorena mais, né? Peixoto, Aline Furtado, né? Eu creio que atualmente na região São esses. São esses. São esses. Agora tem um apoio, né, do Moisés, né? Doutor Moisés é cirurgião colega, torácico, né? Cirurgião torácico, Aí exatamente. também atende muito. Tem a perspectiva de vir outros colegas aí que estão fazendo residência em... Desculpa, eu tenho um colega que está vindo de João Pessoa, vindo para cá, doutor Agostinho, que é até professor lá da UFCA. Doutor Agostinho, que é nosso colega. Isso, professor da UFPB, que está no processo de mudança para cá, né, doutor Agostinho. E uma perspectiva de colegas aí que foram alunos internos, né? Como a própria Lorena, foi nossa aluna lá da Estácio. Isso, e que estão fazendo residência aí em Recife, em Fortaleza. Então a perspectiva realmente é que é uma tendência, né? Que vai chegando mais colegas com a especialidade, né? Exato, é mesmo. O Vicente, nosso ouvinte de Caririaçu, ele sente um chiado no peito. Isso. Secreção, tomou medicamento, mas o laudo do exame foi bom. Mas o chiado continua, não passou. O que será que pode ser o exame dando normal e esse chiado não desaparecendo, doutor Jacob? Vicente, né? É o Vicente de Caririaçu. Né? Vicente, muito obrigado pela pergunta. Realmente as perguntas dos pacientes, elas são muito esclarecedoras, porque a gente tem a oportunidade de explicar coisas importantes, né? Então, o que acontece? Geralmente, o exame que ele deve ter feito deve ter sido uma radiografia de tórax, né? Eu gosto de às vezes, fazer essas comparações para o paciente entender. Então, imagine assim, Vicente, se você vai avaliar se você for comprar um carro, né? Você vai avaliar a pintura do carro, a lataria, vai olhar os pneus, né? Mas se você não colocar o carro para funcionar, você não vai ter avaliado o carro de forma correta, né? Então, se lhe mandar só uma foto do carro, você pode achar que o carro tá bom. Mas se você não for olhar o carro, ligar o carro e dar uma volta no carro, você pode não perceber determinadas coisas, certo? Então, determinadas doenças, elas vão alterar um raio-x, né? Por exemplo, o que a gente está falando aqui é a própria pneumonia. Então, a pneumonia, o critério diagnóstico da pneumonia, ela tem que ter uma alteração, uma imagem correspondente na radiografia de tórax, tá certo? No entanto, outras, elas não vão alterar o raio-x. Se você tem essa questão do chiado, né, da tosse, se a gente for fazer assim, uma suposição, né, logicamente está só supondo, vamos dizer que se apresentasse uma asma, ou tivesse sido um fumante, tivesse uma questão de enfisema, um paciente que tem enfisema, o chamado DPOC, né? Essas duas doenças, na regra geral, elas vão dar radiografia de tórax normal, né? As alterações, elas vão surgir em outros exames, né? E há até a oportunidade de a gente falar que é um exame chamado espirometria, né? Que é um exame que vai medir justamente a função do pulmão. E aí, através da medida do fluxo do ar, né? E dos volumes respirados. Então, na alteração desses fluxos e desse volume, é que a gente pode chegar a um diagnóstico, por exemplo, de asma e de DPOC. Nos pacientes que têm DPOC, quando eles têm estágio já bem avançado, eles podem ter uma alteração na radiografia de tórax, né? Que são os pulmões aumentados de tamanho, né? Porque acumula ar lá, certo? Então, eles podem ter... E aí é muito interessante porque o paciente que, por exemplo, é fumante ou foi fumante, né? Principalmente os que são fumantes e ainda não tomaram aquela decisão de tentar parar de fumar, às vezes eles podem se apegar nesse radiografia de tórax normal, né? Tipo, vai por algum motivo no médico, faz uma radiografia de tórax por qualquer outro motivo, aí dá normal e o médico dá essa informação para ele, seu raio-x foi normal. Aí na cabeça dele ele faz a construção da ideia, né? Olha, eu sou fumante, meu raio-x está normal, está tudo bem comigo, posso continuar fumando, né? Só que aí essa conclusão é errada porque realmente o DPOC
ele, na regra geral, ele não vai afetar a radiografia de tórax, só vai afetar lá no final, quando a doença está bem avançada. Então, o exame seria outro, né? Seria a espirometria. A espirometria, que é aquele exame que você sopra, né? É o chamado exame do sopro, né? Seria para soprar, né? Fazer manobras de inspiração e expiração forçada e medir como eu falei, o fluxo do ar e o volume do ar. Exato. O pessoal tem uma ideia que se um exame dá normal, a pessoa não deveria sentir nada, né? Quando na verdade cada exame tem uma finalidade. Isso. O mais completo é a própria consulta, o que o médico pergunta e a pessoa responde, e aquele estetoscópio que bota no peito do paciente e nas costas, né? É mais completo do que qualquer exame, embora o exame ajude bastante, né? Sim. Então a consulta está em primeiro lugar. Em segundo lugar está os exames complementares, que são cada um para uma finalidade específica. A Jovelina, aquela que falou do cigarro dos 8 aos 37 anos, ela disse que fumava apenas 3 cigarros por dia desse período, né? De 8 anos a 37 anos. Então, pelo menos diminui um pouco o risco, né? Realmente. Em vez de 23, né? Exatamente. Quanto menos, né? Melhor, né? E aí tem uma oportunidade de a gente falar, eu não sei se era o caso da dona Jovelina, mas algumas gerações, né? Gerações aí que hoje que estão com 70, 80 anos, tinha muito o hábito do cigarro de fumo, né? O brabo. Né? O cigarro artesanal. Né? E há alguns mitos, né? Então, por exemplo, os pacientes podem imaginar que o cigarro, por ser artesanal, ele seja mais natural e seja melhor, né? Talvez nem seja, talvez não, com certeza, né? Porque era mais, vamos dizer assim, grosseiro, né? Exatamente. Uma diferença primordial é em relação, por exemplo, a qual deles que tem filtro, né? Então, qual deles tem filtro? Então, o cigarro industrial, apesar de ser industrial, mas ele tem um filtro. E o cigarro artesanal, ele não tem filtro. Então, toda a queima, ele... Direto. Exatamente. Inala tudo, né? Uhum. Imagino. Mas vamos para mais um bloco de apoio cultural. Tem mais perguntas para o Dr. Jacob chegando aqui. O pessoal está atento, porque ele é especialista em doenças dos pulmões. Daqui a pouco a gente vai passar essas perguntas. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje o assunto, pneumologia. Doenças do pulmão, doenças das vias respiratórias, né? Sistema respiratório. Nosso convidado, especialista em pulmão, Dr. Jacob Duarte, médico pneumologista, professor da FAMED, UFCA, foi professor até pouco tempo da Estácio FMJ. E os ouvintes, aproveitando bem a presença do Dr. Jacob, fazendo perguntas. A pessoa diz que uma amiga está com nódulos nos pulmões, Dr. Jacob, que ela quer saber se pode ser câncer nesses nódulos da amiga. Essa semana ela fez um procedimento, um exame, que é como uma endoscopia, Dr. Jacob. Como é o nome dela? Ela não disse o nome, nem... nome, né? Não, a pessoa ouvinte da rádio é a Socorro. Socorro, ela né? não deu o nome da amiga. Ah, tá certo, é a Socorro. Então, bom dia, Socorro. Assim, na verdade, toda vez que o paciente ouve, né, ou lê em algum laudo, né, a descrição de nódulos, né, então realmente sempre já surge essa preocupação, né, que é uma preocupação compreensível, porque realmente uma das apresentações realmente dos tumores no pulmão realmente são na forma de nódulo, né. Agora, importante que o paciente também, por outro lado, né, nem todo nódulo, né, no pulmão necessariamente vai ser um tumor. Pelo contrário, graças a Deus, né, é a menor parte dos nódulos que vão ser tumores, né. No entanto, esse nódulo tem que ser avaliado, né. A primeira avaliação é
é pela própria imagem. A imagem, o exame de imagem, geralmente, o exame que melhor avalia esses nódulos realmente são as tomografias de tórax, né? Então, a tomografia vai dar uma imagem desse nódulo e esse nódulo vai ser analisado em relação a algumas características, em relação ao seu tamanho, se a densidade desse nódulo, se é um nódulo mais bem denso, né, que a gente chama de densidade óssea, ou de cálcica, né, densidade cálcica, nódulo calcificado, né. Então, se esse nódulo é um nódulo bem redondinho, com a borda, a superfície dele lisa, né. Então, a depender dessas características, é feita uma análise de probabilidade. Então, assim, existem orientações internacionais, né, em relação a essa avaliação. Isso aqui não é uma coisa que o profissional médico avalia assim, da sua cabeça, essa avaliação do risco. Então, existem características que apontam que esse nódulo ele seja benigno, né? E existem características que apontam que esse nódulo seja suspeito, né? E existe uma faixa aí onde a gente nem pode afirmar que ele é suspeito, nem pode já só pela imagem dizer que ele é benigno, que seria um nódulo indeterminado, né? Então os nódulos benignos, eles, quando é possível afirmar isso, só pela imagem que ele já é um nódulo benigno, então eles não vão precisar de nenhuma medicação, eles não vão gerar nenhum sintoma, eles não vão se transformar em tumor. Os nódulos suspeitos, eles vão precisar de uma análise mais profunda, né? Muitas vezes uma biópsia. E os nódulos indeterminados, eles vão ficar sob acompanhamento, né, e de imagem, né? Geralmente com intervalo de tempo fazendo uma tomografia. Quando ela fala de endoscopia, é um dos métodos onde se pode tentar coletar algum material na investigação de um nódulo, né? Que a endoscopia do pulmão pode ser chamada de endoscopia respiratória ou de broncoscopia. Talvez pode ter sido essa situação que ela está se referindo. Exato. Já a Maria Cícera, ela diz que tem um pigarro de manhã, de tarde, de noite, embora é pior de manhã. E ela gostaria de saber qual especialista deve ir logo. Qual especialista para avaliar essa queixa pigarro, doutor Jacob? Bom que o doutor Pérez está aqui. Então, porque, assim, na verdade, quando a gente fala essa pergunta é bem interessante. Quando fala de pigarro, né, geralmente é a sensação de tosse seca, né, um desconforto na garganta, né? Então, assim, a tosse ela pode ter causas pulmonares, né, ou causas extrapulmonares, quer dizer, de fora do pulmão, né? Então, a tosse ela é um reflexo, é como piscar o olho, né? Se você encosta qualquer coisa no olho, você pisca, é um reflexo. Então, a tosse ela também é um reflexo. E as áreas que, se incomodadas, se tiver alguma alteração, elas vão gerar esse reflexo, são as áreas da laringe, né? E toda a parte da traqueia, dos brônquios, né? Então, quando as doenças do pulmão, em geral, quase todas elas vão poder causar tosse, porque elas podem, de alguma forma, estar ali irritando a traqueia e os brônquios, né? Então, sempre é necessário investigar realmente alterações pulmonares. Mas também existem alterações, né, da laringe, né? Como, às vezes, a própria doença do refluxo, por isso que eu falei do Dr. Pérez, aqui tá na área dele, né? Então, assim, realmente, às vezes o paciente que tem refluxo, por irritar a laringe, né, causar uma laringite de refluxo, ele pode ser uma causa de tosse crônica, essa tosse seca, esse pigarro, né? Outras vezes, as doenças do nariz, né? Então, às vezes, o paciente tem rinite alérgica, o paciente tem sinusite bacteriana, e pode haver uma situação onde fica caindo a secreção na laringe, que a gente chama de gotejamento pós-nasal, né? E aí também isso é causa de tosse. Então, é uma situação onde é uma interseção, né, entre o pneumologista, o otorrino, né, o gastro.
Então não estaria errado começar por nenhum deles, mas se for uma causa nasal, o otorrino vai identificar. Se não, ele vai dizer, olha, vai precisar continuar a investigação, talvez aí um pneumologista, se ele achar que é uma causa por refluxo, ele pode encaminhar para um gastro, né? Então poderia começar, por exemplo, pelo pneumologista, e caso não seja encontrado nenhuma causa pulmonar, né, possa ser direcionado ou iniciado um tratamento já para essas outras partes e direcionado para uma avaliação também de uma outra causa não pulmonar. Exato. Já outro ouvinte, a Carmen de Barbalha, ela diz que tem uma elevação numa área do pulmão próxima ao diafragma. E ela teve asma na infância e adolescência. Ela pergunta se essa asma pode ter sido a causa dessa elevação numa área próxima do pulmão, aliás, no pulmão, próximo ao diafragma. Kátia, né? Carmen. Carmen. Bom dia, Carmen. Carmen, a asma em si, ela não costuma gerar alterações anatômicas, vamos dizer assim, macroscópicas, né? Assim, da anatomia, da forma geral do pulmão, né? As alterações são mais microscópicas lá nos brônquios, né? Na mucosazinha dos brônquios. É tanto que, geralmente, como a gente vem comentando, por exemplo, a radiografia de tórax no paciente com asma é normal, né? Talvez, da maneira como você esteja falando, possa ser uma elevação do diafragma, né? O diafragma é um músculo que separa os órgãos da barriga dos órgãos do tórax, né? Do peito. E é uma faixa, né? Uma faixa muscular. E essa faixa muscular, ele pode, às vezes, ter, por exemplo, uma fragilidade, né? Que chama de eventração, né? que pode formar como se fosse um bojo, né? Falando assim, uma forma simples, quando acontece uma fragilidade no pneu e forma ali um bojo, né? Aquela proeminênciazinha ali, chama de eventração, né? Geralmente não tem muitas repercussões em termos de sintomas e nem está associado com asma, né? E existem outras alterações do diafragma, existe a paralisia diafragmática, existe a herniação diafragmática, né? Mas nenhuma delas se relaciona com asma. Muito bem. Ainda das doenças que não são raras, que o pneumologista trata, está, sem dúvida, a tuberculose. A tuberculose é causada por uma bactéria específica, grande problema de saúde pública, já foi pior, mas ainda hoje é um grande problema de saúde pública. Tinha diminuído muito, mas houve muitos casos novos depois desses diversos vírus, entre eles o vírus HIV, né? Como está, Dr. Jacob, a tuberculose aqui no Brasil, nesses últimos tempos, estudos, sua convivência com essa doença no meio do povo? Realmente a tuberculose ela é uma doença aí que a gente por exemplo, estava falando da Covid que começou agora, né? A tuberculose, há casos descritos lá nas múmias dos faraós, que se acredita que as lesões que foram encontradas lá no pulmão, pelo aspecto, né, da cavidade, né, pudesse já estar associada à tuberculose. Então, é uma bactéria que convive na humanidade durante muitos anos, né, séculos. E aí, na época da Revolução Industrial, né, na Europa, né, quando houve a urbanização, então a migração das pessoas, aquele início da migração das pessoas da zona rural para a zona urbana, né, viver nas cidades, e aí muitas vezes as condições nas cidades, né, eram insalubres, né, muitas pessoas em ambientes pequenos, né, mal iluminados, com má circulação. Então, nessa época da Revolução Industrial, século XIX, né, 18, na verdade, surgiu aí o grande aumento, né, da tuberculose no mundo, né, e o impacto dela em morte, né, no mundo todo, matando as pessoas.
E durante quase toda a história da humanidade não havia tratamento, não existia nenhum tratamento para tuberculose, né? Então a gente vê aí nos filmes que as pessoas eram levadas lá para sanatórios, não asilos, né? Para tuberculose, elas ficarem isoladas e terem ali uma boa alimentação, né? E tentar permitir que o organismo se recuperasse, né? Sem nenhum medicamento, porque não existia. Quando surgem os antibióticos, né? Aí justamente ali na época da Primeira Guerra Mundial, os antibióticos que eram utilizados para tratar a pneumonia não conseguiam matar a bactéria da tuberculose, né? Então aí só na década de 50 é que surgem os primeiros tratamentos, né? E eram tratamentos, todos eles injetáveis e por tempo prolongado, né? Geralmente de um ano para frente que vão surgir as primeiras terapias. Então, além do surgimento das medicações, né, houve a melhora das condições de vida em termos de saúde pública, né? Então, a questão a transmissão da tuberculose, ela é pela respiração. Geralmente ela envolve um convívio, né, da pessoa doente dentro de casa, né, transmitindo durante um tempo. Então, quanto mais arejado, né, menos pessoas dentro do mesmo ambiente, diminui a transmissão. Então, teve um tempo do declínio do número de casos no mundo, né? Aí o senhor falou, aí na década de 80, o surgimento do vírus HIV, e aí no mundo desenvolvido, que já tinha diminuído praticamente para níveis pouco significativos a tuberculose, aí no mundo desenvolvido volta a ter casos justamente por conta que os pacientes portadores do vírus HIV acabam que naquela época eles ficavam com a imunidade extremamente baixa, né? E aí desenvolvia a doença da tuberculose. Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do nosso Brasil, né? A gente viveu isso também com o crescimento, né? Já depois da Europa, né? Nós vivemos esse crescimento décadas depois. Com o crescimento houve a redução do número de casos. Então, realmente, o Brasil, em termos mundiais, né? Ele tem reduzido esse número de casos de tuberculose. No entanto, ele ainda não é uma doença rara, né? A gente ainda encontra casos de tuberculose regularmente, né? E é necessário que haja uma estratégia de controle da tuberculose, então uma vigilância em relação à busca de casos, né? Porque quanto mais cedo você diagnostica, menos sequelas você vai ter, menos pessoas você vai contaminar, né? Então a saúde pública ela prioriza esse diagnóstico mais breve possível, mais rápido possível, né? E o diagnóstico é principalmente em relação à realização da pesquisa da bactéria no escarro, né? Falando de novidades, assim, né? Mais recentemente, a gente tem a disponibilidade não só de procurar a bactéria, mas de realizar exames que procuram o DNA da bactéria, né? É o que acontece, por exemplo, com o teste de Covid, que se procura, no caso lá, o RNA do vírus. Aqui se procura o DNA da bactéria, então se aumenta a chance de dar diagnóstico, né? Um teste chamado PCR para tuberculose, o teste rápido molecular para tuberculose, que já está disponível pelo SUS também, né? Então isso aumentou a possibilidade de diagnóstico, né? Então é isso, a tuberculose é uma doença que ainda está aí, é necessário ainda essa vigilância, essa busca ativa de casos, mas que realmente nas últimas décadas no Brasil houve uma redução de casos e a gente tem aí algumas novidades de métodos para realizar diagnóstico. Os tratamentos continuam mais ou menos os mesmos com as medicações. Graças a Deus, atualmente são medicações orais, né? E o tratamento geralmente por 6 meses. Exato. Com índice de cura, desde que se faça direitinho, não abandone o tratamento, de 100%, né? Geralmente, né? A não ser que haja muito uma alto, comorbidade, abandonar o tratamento, efeitos colaterais que param um dia, 2, esquece, falta.
Exatamente, a Mas adesão ao geralmente- tratamento é muito importante, né? Existe hoje existe o fenômeno da resistência também, sabe? É raro, né? Mas existe algumas bactérias que são resistentes às terapias que são usuais. E às vezes precisa prolongar tratamento, ou associar outros medicamentos, mas realmente é uma minoria, são raros. Isso. Tem um áudio com pergunta, não é isso? Para o Dr. Jacob. Bom dia, doutor. Me chamo Graça. Aos 8 anos de idade comecei a fumar. Parei com 53, eu estou com 56. Com 16 anos tive tuberculose, fiz o tratamento de 6 meses. E hoje quando eu sorrio, aí vem uma tosse, a tosse cheia de secreção. E aquela secreção amarela, o que pode estar causando? Dona Graça. Dona Graça, assim, o que acontece é que, pelo histórico, o relato que a senhora fala, né? A senhora teve tuberculose. A tuberculose, mesmo quando tratada adequadamente, né? Principalmente se levar um tempo para o início do diagnóstico, o tratamento ele envolve o que? Vamos dizer assim, matar a bactéria, né? Eliminar a bactéria. Mas a bactéria da tuberculose é uma bactéria que ela, quando ela está presente lá, vamos dizer que ela passe 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses lá presente, ela pode gerar mudanças na estrutura do brônquio, né? E do pulmão em si. Ele pode formar, às vezes, cavidades, né? E pode formar, uns brônquios podem ficar dilatados, né? Que a gente chama de uma condição específica chamada bronquiectasia, né? No Brasil, por exemplo, a principal causa de bronquiectasia são pacientes que tiveram tuberculose. São esses brônquios dilatados. E esses brônquios dilatados, eles podem, por serem maiores de tamanho, eles produzirem mais muco e o indivíduo ter uma dificuldade ou ter menos capacidade de eliminar esse muco. Então, o paciente pode ficar com essa queixa de tosse crônica, tá certo? E por ter esse muco, ser uma tosse mais cheia, certo? Que às vezes pode infectar e ficar de uma intensidade maior e aumentar a característica de ser mais amarelada, mais esverdeada. O paciente que foi fumante, né, como a senhora fumou também durante um período, são todos, pode desenvolver o DPOC, né? E o DPOC pode também ter essa característica de tosse pela bronquite, que a gente falou, né? A bronquite no DPOC pode ter essa tosse e essa secreção. Então, de certa forma, a senhora tem um sintoma que pode ser gerado poderia estar presente por essas situações, né? Precisaria ser confirmado com exames, né? Exames de imagem, como a gente falou aqui, raio-x, tomografia, exames da função pulmonar, né? Que a gente falou, o exame do sopro, a espirometria. Mas é uma possibilidade, né? Falando só em termos de hipótese. Muito bem, agradecer, né, ao Dr. Jacob Oliveira Duarte, pneumologista, pela participação hoje no programa. Conto com você, viu, Dr. Jacob, para futuros programas aqui na FM Padre Cícero. Obrigado, Carlos Eduardo, também. E você, principalmente, ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa. Dr. Jacob, onde você atende, local de atendimento para os ouvintes que se interessarem fazer uma consulta com você, atualmente, futuramente, onde você atende? Primeiro quero agradecer ao Dr. Pérez pela oportunidade de estar aqui no programa, né? Estou à disposição para outros momentos. Realmente é uma oportunidade de educação em saúde, né? Tratar de temas que a população coloca, né? E vai trazendo e vai formando um conjunto de conhecimento para a população que é super importante. Então quero também agradecer e parabenizar aí pela excelente iniciativa de importância social, né? Que é o programa que o Dr. Pérez já faz há muitos anos, né? Atualmente eu tenho um consultório em Juazeiro, né? Estou até
em parceria com outras duas colegas pneumologistas, né? Eu já atendia no consultório já há alguns anos, como eu falei, desde 2015 estou aqui, no edifício Office, Cariri, mas estamos em processo de transição, né, para uma parceria, formando uma clínica chamada Pulmoclinic. Eu, a doutora Aline Furtado e a doutora Lorena Peixoto, né, todos pneumologistas, né, todas pneumologistas. E a clínica fica no Pátio Cariri, né? No prédio Pátio Cariri. O telefone de contato é o 9280-0866, né? 9280-0866. E a gente está justamente nessa transição. Eu atendia no office até ontem, né? E segunda eu estou iniciando lá no Pátio Cariri, apesar da a gente ainda estar aí no desenvolvimento da clínica. E aí, obrigado pela oportunidade de falar desse projeto, né? A Pulmoclinic, a ideia, o sonho da gente é a gente ter um serviço privado, né? Mas um serviço que fosse referência em doença respiratória, né? E aí a gente já tinha essa ideia desde quando a gente chegou, mas as coisas vão se construindo, né? Espero que dê tudo certo. Deus abençoe o nosso projeto. Obrigado, Dr. Jacói. Deus vai abençoar sim. Deus, né, é por nós, claro. Basta a gente fazer nossa parte, que a de Deus ela é perfeita. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem uma referência em pneumologia aqui no Cariri, né? Um grupo de médicos para ter essa assistência com mais continuidade, né? Com mais pessoas tratando desse lado tão importante, fundamental para a vida, que é o ar, a respiração. Vocês vão ficar agora com a missa aqui no Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela rádio. Se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Um abraço para todos.